noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro simpósio de assessoria e consultoria em serviço social 2024. Meu nome é Marileia de Carvalho Lopes, está fazendo minha autodescrição. Sou loira, cabelos longos, pele clara, estou sem brincos, com a gargantilha com batom rosa. Eu sou formada em serviço social, tá? Pela Faculdade Ademar Rosado e sou pós-graduanda no curso de serviço, sou pós-graduanda no curso de assessoria e consultoria de serviço social também pela FA. Hoje a gente vai iniciar pelo nosso objetivo do simpósio. Qual a finalidade do nosso simpósio hoje? É apresentar a atuação dos profissionais de assessoria e consultoria do serviço social, tá? Bem como os desafios e as oportunidades na atualidade. O nosso simpósio ele vai contar com a programação de 2 dias, com a data inicial do dia de hoje, tá? Dia 17/1/2024, que nós vamos ter dentro da programação 2 temáticas, e vai se encerrar amanhã, dia 18/1/2024, também com 2 temáticas. Queria também estar lembrando os nossos convidados da noite, que será gerado o certificado por participação, com a carga horária de 8 horas. Porém, para você ter acesso ao seu certificado, é necessário que você preencha, tá bom? A lista de frequência que vai ser repassada pelo chat, porque é através delas que a organização vai ter acesso, quem participou, e vai ter o direito de estar recebendo o nosso certificado. A primeira temática da noite hoje será assessoria e consultoria no âmbito empresarial, que vai estar trazendo 2 palestrantes hoje com essa primeira temática, que será a Samira Almeida Silva, que ela é graduada em Serviço Social pela Faculdade Ademar Rosado e também pós-graduanda em Assessoria e Consultoria em Serviço Social pela FA, tá? E também vamos trazer como palestrante Tássia Reis, que ela é graduada em Serviço Social pela Instituição Camilo Filho, é pós-graduanda também em Assessoria e Consultoria em Serviço Social pela FA. Ela já tem aqui uma vasta experiência nesse campo, né, do serviço social. Na área de saúde, ela traz a experiência junto à assistência social da unidade de pronto atendimento da UPA, 24 horas, de Coelho Neto, Maranhão. E na assistência social, ela já atuou como técnica do Centro de Referência de Assistência Social, do CRAS, em Afonso Cunha, Maranhão também. Já atuou como coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, de Coelho Neto, Maranhão, e atualmente está exercendo a função de técnica no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, também localizado em Coelho Neto, Maranhão. Então, a gente está em boas mãos, podemos dar início. Boa noite. Boa noite. Eu peço que, por favor, todos fiquem com os microfones desligados, tá? Se alguém tiver alguma informação, alguma pergunta, alguma indagação, que coloquem no chat, que vai ter pessoas para ficar monitorando isso, tá bom? E a gente vai dando início ao nosso simpósio. Como já foi bem apresentado, obrigada, Marileia, pela apresentação. Né? Eu me chamo Tássia Reis, né? Sou assistente social e pós-graduanda desta pós, e vou fazer a minha descrição, né? Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, né? Uso óculos, cabelos pretos, cacheados na altura do ombro, tá? Não estou com nenhum adereço, eu estou com a blusa preta com os detalhes brancos. Como a Marileia já falou, nosso simpósio hoje vai ser sobre mais uma área de atuação do profissional de serviço social, mais uma área, mais um campo, né? No caso, assessoria e consultoria.
nós, enquanto assistentes sociais, graduados, quem já passou pela graduação, a gente não vê tanto isso, essa área, sendo, tendo um recorte dentro da nossa graduação, né? Agradeço a coordenadoria por nos proporcionar essa pós, por nos dar mais uma gama de conhecimento. Então, a gente trabalhou durante esse ano assessoria e consultoria. Isso não é uma novidade, isso não é errado, até porque nós temos isso respaldado no nosso Código de Ética, né? No artigo 4 lá no inciso 8 e 9, né? Que podemos sim trabalhar com assessoria e consultoria. Não é nada novo, né? No reino, mas é uma discussão ainda que precisa ser debatida e colocada em pauta, né? Assessoria e consultoria, porque vemos muitos desafios. Antes de entrar no âmbito empresarial, que é uma das possibilidades, a gente pode fazer um pequeno resumo de assessoria e consultoria, né? Que, de acordo com o livro de Maurílio Matos, né, o qual eu estou me embasando, assessoria, ele define assim: assessoria e consultoria como aquela ação que é desenvolvida por um profissional com conhecimento na área, que toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da realidade, né? Ou seja, assessoria e consultoria, a gente vai ter que trabalhar com uma capacidade intelectual mais aprofundada, mais abrangente. Não que os outros áreas precisem, mas que a assessoria e consultoria ela demanda um pouco mais disso, que a gente possa botar a teoria e a prática juntos. Não é aquela teoria de que botar a aplicação direta, mas a teoria e a prática para a gente que possa trazer reflexões, que a gente possa trazer provocações sobre esses trabalhos, né? Ainda de acordo com Matos, ele aponta a assessoria no serviço social como um, um aprofundamento, né? Poucas ainda são as produções que a gente tem. Ainda vem se falando, desde a década, de acordo com Matos, desde a década de 70, vem se falando ainda nessa temática de assessoria e consultoria. Em 80 também veio com a questão mais vinculada ao estágio supervisionado, essa parte de assessoria e consultoria, né? Logo após a promulgação da nossa Constituição, né? E também veio o nosso Código de Ética, ela veio respaldada, né, para nós enquanto profissionais. Uma das estratégias de assessoria e consultoria é a finalidade dela. O que é que nós queremos enquanto isso? É identificar o problema, é propor as medidas, é solucionar esse problema, né? A gente, enquanto assessor e consultor no âmbito privado, a gente, ou em qualquer área, nas demais que a gente vai ver, a gente não vai ter o poder do mando, a gente não vai ter o poder da decisão. A gente vai, junto com o assessorado, ver, planejar e mediar ações para que possa ter uma melhoria, uma qualidade profissional, uma capacitação melhor daqueles profissionais, um desenvolvimento melhor daquele serviço prestado, né? Outra estratégia seria alterar a realidade, que é o que se propõe, que eu falei mais cedo, né? Ela tem que ser continuada, é uma educação permanente, é uma qualificação que deve ser executada de forma contínua, né? Outra parte dessa assessoria, que é um ponto bom, é o olhar externo, né? O assessorado sempre vai procurar de fora, porque dentro da empresa ou qualquer outra instituição, não tem essa valorização do de fora, né? Tem essa preocupação, ele é mais valorizado pela equipe que recebe, né? Por ser um profissional externo, né?
aliar a teoria e a prática, como eu falei, né, com a concepção política e teórica do assessor, né? E essa teoria, ela tem que ser carregada de embasamento. Não é a gente chegar e dizer, a gente tem um código de ética, a gente tem um projeto ético-político. Então, essa nossa assessoria, essa nossa consultoria, não é, não é à toa, não é aleatório, né? Ela tem que ser respaldada, ela tem que ser embasada teórico e ético-político, porque a gente pode responder, né, enquanto profissionais. Nisso a gente tem que conhecer também os nossos limites. Como eu falei, o assessor, ele não executa a ação, né? Ele não tem o poder do mando. Ele planeja, ele opina, ele acompanha. O assessorado, a gente faz todo um planejamento, faz todo o acompanhamento, a gente precisa conhecer a realidade do assessorado para depois a gente ver quais são as necessidades que aquele assessorado precisa melhorar, precisa intensificar, né? Para depois a gente mostrar para ele. Aí quem vai decidir é o assessorado. A gente não tem esse poder de mando, não é competência nossa, né? O assessor, o profissional de serviço social, enquanto assessor, ele tem que ser proativo, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ter um fluxo de comunicação leve com o assessorado, né? É fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. A gente já nasce sabendo? Não, a gente aprende. Não é fácil chegar e dizer assim, tá, se eu não sei se essa é a minha área porque eu tenho dificuldade em falar em público. Isso a gente trabalha, isso a gente vai trabalhando no cotidiano, mas a gente tem que ter certeza o que é que a gente quer seguir. Assessoria e consultoria, ela é vasta, ela é ampla. No caso, nós estamos falando aqui do setor privado, do setor empresarial, né? Então, nisso a gente tem que ter o profissional, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser proativo, né? Ele tem que ser criativo, ele tem que ter aquela leitura da realidade, diante daquela leitura, traçar metodologias, traçar dinâmicas de como é que vai ser trabalhado aquelas necessidades, né? Então, pode passar aí, mano, por favor. Entrando aqui na assessoria e consultoria no âmbito privado, a gente vê também que quando se entra na empresa, tem aquela velha questionamento, que eu vou fazer numa empresa enquanto assistente social, enquanto assessor ou consultor de uma empresa. As empresas hoje em dia elas estão mais engajadas com essa questão da responsabilidade social. Antes, se trabalhava isso como filantropia, né? Era questão de caridade, de assistencialismo, de acordo com a ideologia religiosa do empresário, né? Eles tinham essa pauta de fazer, né, essa filantropia, essa responsabilidade, mas antes, até a década de 70, 80, as empresas viam essa questão como uma uma caridade e que tudo era responsabilidade do Estado. Quem tem que cuidar é o Estado, a responsabilidade é do Estado de ver as desigualdades, as injustiças sociais. Eu não tenho nada que me meter, é do Estado. Então, eles viam isso muito como filantropia, né? Que é a questão da caridade, da benevolência, né? Atividades voluntárias, tudo isso baseado mais no assistencialismo, que é o que a gente mais bate enquanto profissionais, essa questão do assistencialismo, né? Que a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com questões de garantias de direito. Pode, pode, pode passar. Depois da Constituição,
do nosso Código de Ética de 93, né? As empresas com as constituições tentaram se adequar, né, com o que vem dizendo, né, que as empresas precisam ter responsabilidade social. Mas o que é essa responsabilidade social, né? A responsabilidade social é a integração, é a preocupação que a empresa tem, não deixar tudo às margens do Estado, mas como ser parceiro do Estado, como que eu, enquanto empresa, posso ajudar o Estado a diminuir essas desigualdades sociais. Lógico, a empresa também não vai perder, e trazendo isso como um positivo para a gente, né? Como disfarçando a carga negativa de só ver o lucro e não prestar em volta, né, dos seus funcionários, da realidade social, da realidade das vulnerabilidades que seus funcionários têm, que aquela comunidade que a empresa está inserida, né? Então, a responsabilidade veio com essa intenção, né, de integrar as preocupações sociais e ambientais, né, como uma forma de minimizar aspectos negativos, contribuindo positivamente para a sociedade e o meio ambiente. E isso, hoje em dia, está muito em pauta, a questão do meio ambiente. Isso impacta diretamente na vivência das pessoas, né? Então, as empresas estão com mais essa questão de trazer essa responsabilidade social, de fazer, de fato, essa responsabilidade social, não é fazer só por fazer, para dizer que é uma empresa inclusiva, que é uma empresa responsável, mas com a intenção realmente de mudar a realidade. Pode passar. Né? Então, nesse contexto, a atuação do profissional no serviço social, ela vai se dar na questão da promoção do bem-estar dos funcionários daquela empresa, né? Na prevenção de situações de vulnerabilidade, né? E mantendo um ambiente de trabalho mais saudável e inclusivo. Pode passar. Então, nessa questão de atuação, a gente pode ver algumas responsabilidades quanto profissional, enquanto assistente social, né? Assessor, pode ter dentro da empresa, porque a gente fica se perguntando isso, né? Como é que eu vou assessorar uma empresa se eu não sou administradora, eu sou assistente social? É claro que a gente vai fazer assessoramentos empresariais de acordo com o que isso compete, de acordo com o nosso código de ética, de acordo com o nosso projeto ético-político, né? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, uma das nossas responsabilidades enquanto assessor e consultor dentro de uma empresa seria a avaliação das necessidades sociais. O que seria isso? Identificar as demandas, quais as necessidades que aqueles trabalhadores têm, né? No caso, aí consideraria a questão da saúde mental daquele trabalhador, se está interferindo, se ele falta, se ele está interferindo no serviço dele, né? As condições de trabalho, se o assessorado está garantindo, né, um ambiente saudável e seguro para aquele trabalhador, né? E o equilíbrio, como é que está a vida dele, pessoal e profissional? Está tendo um equilíbrio? Então, esses é um dos pontos em que nós, profissionais do serviço social, podemos estar trabalhando dentro da assessoria e consultoria empresarial. Outras responsabilidades que a gente pode ter seria a... Pode botar. Não, volta. Essa daí? Pronto. Continuando as atuações, a gente pode fazer? Avaliar as necessidades sociais, né? É o que eu já falei no início, identificar
avaliar os fatores que afetam o bem-estar daquele trabalhador dentro da sua função na empresa. Então, o aconselhamento e apoio, mediação de conflitos, né? Se tem trabalhadores não que não têm uma comunicação eficaz no trabalho, que está prejudicando programa de bem-estar e qualidade de vida, promover, planejar, ou planejar ações que esses trabalhadores possam ter acesso, que possam melhorar a sua condição de trabalho dentro daquela empresa, que possa ser benéfico para ele e, consequentemente, é benéfico para a empresa, né? Mas o foco é o trabalhador, é aquele meio, né? É o bem-estar dele. Então, continuando. Não, pode voltar, pode voltar. Não? Educação e treinamento, isso tem que ser permanente, né? A qualificação, ela é contínua. A gente não pode ficar parado no tempo. Então, uma das questões é que nós, profissionais, enquanto assessor dentro da empresa, podemos identificar isso. O que é que está faltando para esses trabalhadores, para esses colaboradores, para esses funcionários? Depende da nomenclatura que a empresa vai usar também, né? Então, o que é que está faltando? Capacitação. Vamos botar isso no planejamento. Promoção dos direitos, né? Tudo isso está atrelado ao direito do trabalhador. É ter um trabalho digno, é poder ter um trabalho saudável, é poder, dentro do seu trabalho, ele se sentir pertencente, né? Dentro da sua comunidade, com aquilo que ele faz. Ele vê o produto e diz assim, eu sou pertencente desse produto, eu faço parte desse produto. Então, a gente tem, enquanto planejamento, promover essa questão, né, do trabalhador. O foco é o trabalhador, né? Desenvolvimento e acompanhamento dos programas sociais. Às vezes, a gente vai ter, quando assessor de uma empresa, a gente vai ter que desenvolver do zero algum programa que a empresa esteja precisando naquele momento. Só que esse desenvolvimento desse programa, a gente não vai fazer à toa. É como eu disse, a gente tem que conhecer a realidade, né? A gente tem que incluir, não basta eu só ter a teoria. Ah, eu assessor, eu vou fazer isso, isso, isso. Essa teoria ela tem que ser aliada à prática. Para eu ter conhecimento da prática, eu tenho que conhecer a realidade. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer esse planejamento do zero. Às vezes, a empresa já tem um programa. O que a gente vai fazer é qualificar esse programa, é melhorar esse programa para estar desenvolvendo dentro daquela empresa, né? E uma das outras responsabilidades é a promoção da responsabilidade social, né? Que é a construção da cultura organizacional da empresa, né? Sempre que essa cultura organizacional, repetindo, e isso tem que ser contínuo, ela tem que ser respaldada na ética, tem que ter responsabilidade social e tem que ter garantir os direitos humanos daqueles assessorados, né? Então, é um programa, é uma área vasta, né? Eu, enquanto aluna da pós, né, até fazendo leituras, até fiquei assim, surpresa, porque eu não imaginei, enquanto profissional, que a gente poderia ter tanta atuação dentro de uma empresa enquanto assessor e consultor. Mas a nossa atuação é vasta. Só que aí a gente também tem que focar no que a gente quer, no que a gente foi contratado para fazer. E nesse foco a gente tem que estudar, né? É contínuo. O assessor e o consultor, ele tem que ter um aprendizado contínuo, porque a gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente vai fazer. Não basta a gente
vai é contratado, a gente vai no Google, pega duas palavrinhas-chave e vai lá para o assessorado. Mas como é que a gente vai fazer o acompanhamento daquilo que a gente falou, se a gente não tem conhecimento, né? Então, vai da gente, a gente tem que estudar, né? É um assunto ainda pouco discutido, mas ele não é novo, né? Então, vai da gente provocar isso, enquanto estudantes, a gente provocar isso nas nossas faculdades, nas universidades, enquanto profissional, a gente refletir isso junto ao nosso conselho. Ainda tem esse desafio junto ao conselho também. É uma luta, né? Não é por isso que a gente resiste tanto, porque a gente é uma luta constante, né? Pode passar. Então, um dos aspectos que a assessoria e consultoria faz, né, é o trabalho de gestão de pessoas, né? Dentro da área empresarial, há diversas áreas. Uma delas é gestão de pessoas. Essa gestão de pessoas, a gente vai fazer tudo aquilo que eu já falei anteriormente. A gente vai promover o desenvolvimento humano. A gente vai promover o bem-estar daqueles colaboradores, daqueles trabalhadores, né? A gente vai proporcionar, indicar justiça social dentro daquelas organizações em que a gente foi contratado para assessorar, né? E dentro dessas questões a gente vai abordar aspectos, não deixar de abordar os aspectos emocionais e sociais, porque isso tudo está ligado. Não dá para separar. Não dá para eu ter um rol de trabalhadores e dizer, olha, você deixa o seu emocional lá na sua casa. Aqui eu não quero que você... Não tem como. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Então, é um dos aspectos em que as empresas estão querendo evoluir, né? Pode passar, não. Não, não. Volta. Então, gente, em resumo, essa questão de assessoria, na questão de gestão de pessoas, ela promove o desenvolvimento humano, como eu já falei, né? E essa abordagem não considera só aspectos operacionais, mas os emocionais e sociais, como já foi dito. É um, é, é, eu fico até sem palavras, mas é porque é tanta coisa, nesse simpósio é um tempo pequeno, mas há tantos aspectos para a gente abordar na área da assessoria e consultoria no âmbito empresarial, que nós, enquanto trabalhadores, a gente está mais acostumado em ser somente o executor das políticas públicas. A gente, na graduação, não é colocado a ver a questão de gestão, porque nós, enquanto assessores e consultores, a gente vai ter que ter esse domínio de gestão, a gente vai ter que ter esse domínio de marketing, a gente vai ter que ter esse domínio das mídias sociais, que é o que está recentemente em alta. Então, a gente não é preparado para isso, mas é com estudo, com a pós, a gente vê e a gente abre a mente, e a gente vê que a gente não está fazendo errado, a gente não está cometendo um crime, a gente está lutando por uma atuação que é direito nosso, está lá no nosso código de ética. Então, a gente tem que se qualificar, se procurar informações, né? Como é que eu posso ser uma assessora no âmbito empresarial sem ferir meu código de ética, cumprindo o PEP, Projeto Ético Político, da minha categoria? Essas questões que a gente tem que fazer, essas reflexões a gente tem que fazer, né? Essas discussões a gente tem que botar em pauta. Não é a questão de fazer certo ou errado, é como eu fazer sem ferir meu código de ética, porque isso a gente pode fazer.
Isso a lei nos permite, né? A gente não pode fugir das nossas competências dentro da assessoria e consultoria. Eu não posso querer assessorar uma empresa em em outro aspecto em que eu não tenho competência para aquilo. Então, as minhas competências são essas: é promover o desenvolvimento humano, é a garantia dos direitos, né? É a dimensão da legislação dentro daquelas empresas, né? É a saúde do trabalhador, é o treinamento funcional. Essa é uma das possibilidades da assessoria e consultoria dentro da empresa, em serviço social. Essa é uma das gamas em que a gente tem competência para fazer. Aí, pode passar. Samira, se você quiser continuar. Boa noite, eu me chamo Samira Almeida. A minha descrição é: eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos claros, e eu estou usando uma blusinha verde e sem acessórios. Dando continuidade aqui à exposição dos aspectos da assessoria e consultoria e serviço social, nós vamos falar sobre a saúde e qualidade de vida do trabalhador. O serviço social, no âmbito empresarial, ele desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar e na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Essa abordagem, ela vem buscar atender às necessidades sociais individuais de cada trabalhador, considerando diversos aspectos que impactam diretamente a sua vida profissional e pessoal. Então, a gente vai aqui expor os principais aspectos relacionados à saúde e à qualidade de vida. Pode passar. Aqui são alguns aspectos, certo? Saúde e segurança no trabalho. Como a gente pode acompanhar? A gente pode acompanhar com a implementação de programas de prevenção de acidentes e promoção da saúde, com o acompanhamento e a intervenção em situações de adoecimento relacionados ao trabalho e a promoção de ambientes de trabalho mais seguro e saudável. Com a qualidade de vida do trabalho, como podemos fazer esse acompanhamento? Desenvolvimento de políticas que visem melhorar o ambiente laboral, estímulo à conciliação entre vida profissional e pessoal, incentivo à prática que promovam o equilíbrio entre o trabalho e o lazer. A assistência social em si, o atendimento às demandas individuais dos trabalhadores, como questões familiares, financeiras e de saúde, e apoio em situações de crise pessoal ou familiar. Podemos também acompanhar com programas de bem-estar, ofertas de programas que promovam bem-estar físico e mental, com atividades físicas, palestras sobre saúde, entre outros. Pode. Então, os aspectos referentes à saúde, ao integrar esse serviço social no ambiente empresarial de forma mais eficaz, as organizações elas podem contribuir significativamente com a qualidade de vida de seus trabalhadores, criando ambientes mais saudáveis, produtivos e éticos. Essa abordagem não apenas atende às necessidades individuais dos colaboradores, mas também fortalece a imagem e a responsabilidade social de uma empresa. Nisso, nós vamos falar sobre as ferramentas para o diagnóstico, né? Que é a avaliação das necessidades sociais dentro de uma organização. É um passo crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes do serviço social no âmbito empresarial. Métodos e técnicas de avaliação são essenciais para identificar os desafios e as demandas específicas
dos quais os colaboradores, permitindo a implementação de intervenções adequadas. E aqui a gente vai expor algumas técnicas utilizadas pelo assistente social no diagnóstico dessas organizações. Como é que a gente vai fazer? Com entrevistas, pesquisas e questionários, grupos focais, observação participante, análise documental. Aqui estão expostos 5, mas vamos detalhar cada um. A realização com as entrevistas individuais, nós vamos fazer a realização de entrevistas com os trabalhadores para identificar suas necessidades, preocupações e expectativas em relação ao ambiente de trabalho. Pesquisas e questionários vão ser aplicadas para coletar, dando dados quantitativos e qualitativos sobre as condições de trabalho, satisfação dos funcionários, necessidades específicas, entre outros. Com os grupos focais, vamos fazer a realização com diferentes segmentos de trabalhadores, para discutir temas específicos, promovendo a troca de experiência e identificação de necessidades comuns. A observação participante é o olhar do profissional. A participação ativa de profissionais de serviço social no ambiente de trabalho para observar e compreender as dinâmicas sociais, identificando questões que podem não ser explicitamente relatadas. Na análise documental, é a revisão dos documentos internos da empresa, como relatórios de recursos humanos, registros de saúde ocupacionais, para obter a informação sobre questões relevantes sobre a vida do trabalhador. Pode passar. Com os indicadores de desempenho, a utilização desses indicadores quantitativos, como faltas, rotatividade de funcionários e acidente de trabalho, isso vai identificar as áreas de preocupação de cada empresa. Na avaliação de programas existentes, vai fazer uma análise crítica dos programas sociais já existentes na organização, para identificar a sua eficácia e a área que precisam ser aprimoradas. Com o feedback contínuo, nós iríamos estabelecer esse canal de comunicação para receber feedback contínuo dos trabalhadores, permitindo ajustes e adaptações rápidas. Aqui tem uma palavrinha nova, que é o benchmark social, mas na tradução exata da palavra é somente avaliação comparativa social, que essa comparação das práticas do serviço social, como em outras empresas do mesmo setor, para identificar melhores práticas e oportunidades de melhoria. Pode passar. Então, empregando todos esses métodos, a equipe de serviço social pode obter uma compreensão abrangente das necessidades sociais dentro da organização. Isso vai permitir a criação de programas e serviços mais direcionados e eficazes, contribuindo para o bem-estar dos trabalhadores, promovendo um ambiente mais saudável para o trabalho. Nesse diagnóstico organizacional, agora o próximo passo vai ser a análise de dados demográficos e socioeconômicos da equipe. Na análise de dados demográficos e socioeconômicos da equipe do serviço social, é uma prática muito importante para compreender as características e necessidades específicas dos colaboradores. Essa análise ela vai ajudar na identificação de grupos que podem enfrentar desafios particulares, permitindo uma abordagem mais personalizada e eficaz. Então, agora, nós vamos expor alguns aspectos que podem ser considerados nessa análise. A faixa etária. Com a faixa etária, nós vamos identificar a distribuição etária da equipe, que pode revelar diferentes necessidades e expectativas. Por exemplo, o trabalhador mais jovem, ele tem
diferentes necessidades, em comparação a colegas com mais idade, entendeu? E com mais experientes. Relacionado ao gênero, nós vamos analisar a composição de gênero da equipe, ajudar a compreender a dinâmica de gênero no ambiente de trabalho e adaptar as intervenções sociais de acordo com as necessidades específicas entre homens e mulheres. Vamos, com o Estado Civil e estrutura familiar, nós vamos entender o Estado Civil e estrutura familiar dos colaboradores, que pode ser relevante para identificar possíveis demandas relacionadas a questões familiares, como cuidados com o dependente. O nível educacional, como já foi exposto anteriormente, avaliar o nível educacional dos funcionários, pode indicar áreas de desenvolvimento profissional e educacional, orientando programas de capacitação e suporte à qualificação. Rendas e benefícios, analisar dados socioeconômicos, incluindo salários, benefícios e outras formas de compensação. É crucial para entender as condições financeiras do trabalhador e identificar áreas de intervenção. Pode passar. Local de residência, vai compreender a localização geográfica dos trabalhadores, pode ser útil para identificar desafios específicos relacionados ao transporte, custo de vida na região e acesso a serviços locais. Diversidade étnico-racial. Analisar a diversidade étnico-racial na equipe é fundamental para garantir a equidade e a inclusão, além de possibilitar a implementação de ações afirmativas, se necessário. Tempo de serviço na empresa. Avaliar o tempo em que os funcionários passam mais tempo na empresa, pode indicar a necessidade de programas de retenção de talentos, reconhecimentos ou até mesmo suporte para aqueles que estão na transição de carreira. Saúde e condições médicas, considerar informações sobre a saúde e condições médicas de cada colaborador, pode ajudar a direcionar programas de bem-estar e saúde ocupacional. Necessidades específicas de grupos vulneráveis. Aqui nós vamos identificar grupos vulneráveis como pessoas com deficiência, LGBTQI, imigrante, entre outros, para orientar a implementação política de programas específicos para promover a inclusão e a igualdade. A análise desses dados demográficos e socioeconômicos fornece uma base sólida para a personalização das intervenções e a criação de programas para o serviço social mais eficaz, alinhando as necessidades específicas da equipe dentro do contexto empresarial. Essa abordagem contribui para a promoção de um ambiente de trabalho mais inclusivo, equitativo e favorável ao bem-estar dos trabalhadores. Bem, com essa exposição, a gente vai chamar uma convidada que ela vai poder compartilhar com a gente como ela vê a perspectiva do assistente social na assessoria no âmbito empresarial. A assistente social Claudilene Rocha, ela é assistente social, especialista em algumas áreas do serviço social, mestra em políticas públicas, docente e coordenadora de pós-graduação vinculada à área do serviço social e afins, projetista social, assessora e consultora social, conselheira do CRES Piauí da gestão de 2023 e 2026. Seja bem-vinda, Claudilene. Você pode compartilhar com a gente a sua visão dessa perspectiva, desse trabalho do assistente social na assessoria do âmbito empresarial. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro simpósio. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês aqui em sala. E vou fazer aqui um pouquinho da minha autodescrição em respeito às pessoas que são pessoas com deficiência, para que tenham um entendimento sobre a dinâmica da nossa sala. Bom, eu sou uma mulher de cor parda, tenho os cabelos pretos, com algumas madeixas iluminadas nas pontas, estou com uma blusinha rosa de gola alta, algumas
duas gargantilhazinhas aqui no pescoço e um brinquinho de pedra e uma fivelinha no cabelo. E, assim, vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências face a essa área de atuação de assessoria e consultoria no âmbito empresarial. E, assim, dizer para vocês que é uma área que cresce, que tem mercado, que está abrindo portas e que tem possibilidades para que a gente possa estar aí atuando face a essa dinâmica. Assessoria e consultoria no âmbito empresarial, eu vou só reforçar o que as meninas já trouxeram, né? Aqui é uma turma de pós-graduação em assessoria e consultoria. Essas palestrantes que vocês estão vendo aí, trazendo essa dinâmica para vocês, são alunas desta pós, e elas estão no processo de finalização dessa pós-graduação. E aí elas estão aqui para estar compartilhando com vocês esse processo aí de aprendizado que foi construído aí durante esse período dessa dinâmica aí dessa pós. Bom, primeiramente, quando a gente fala no âmbito empresarial, a gente já se remete a essa relação trabalho-capital, né? Principalmente nós da área do serviço social, que diretamente a gente está ali sempre discutindo essa realidade do sistema capitalista, né? A gente está inserido em uma realidade capitalista. Então, assim, é como qualquer outro espaço socioocupacional do qual nós profissionais vamos vir atuar, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito do terceiro setor, seja no âmbito da educação, seja no âmbito da previdência, enfim, todos os nossos espaços socioocupacionais, eles são recheados de gargalhos, né? A gente somos imbuídos por uma correlação de força. Por quê? Porque nós estamos inseridos em uma seara mercantilizada. E aí, quando a gente entra para dentro do âmbito empresarial, aí a gente sente esse anseio maior. Como que eu, como essa profissional de serviço social, que dentro das minhas bases teóricas de formação, eu estou ali lidando diretamente com essa relação de capital e trabalho. E aí eu vou estar dentro de uma seara onde o meu empregador é um empresário. Eu vou estar dentro de uma seara onde eu sei que o meu maior explorador da força de trabalho é o âmbito empresarial. E aí as meninas, né, tanto a Samira como a Tássia, elas trouxeram aqui para vocês dispositivos, né, técnicas de como a gente pode estar atuando dentro dessa seara. E aí eu quero dar destaque para vocês que um dos nossos mecanismos mais assertivos que nós temos é a qualificação profissional. E isso vai se respaldar para qualquer ambiente de trabalho que a gente for atuar. Eu não posso, enquanto profissional da área do serviço social ou profissional de qualquer área que for da nossa formação, simplesmente ficar num processo de graduação. Né? Porque aí a gente tem as armadilhas do cotidiano, a gente está numa dinâmica que ela é constante, que ela não é a mesma dinâmica. Nós sentamos aqui 7 horas, né, às 19 horas, então a nossa realidade já não é mais a mesma. Né? Muitos processos já aconteceram. Então, por que da importância da gente, enquanto profissional, de estar buscando essas qualificações profissionais? Para que exatamente nos espaços onde a gente estiver inserida, dentro do âmbito empresarial ou qualquer outro espaço socioocupacional, a gente tentar equilibrar essas relações conflituosas que existem dentro da sociedade. Faça algumas experiências, por exemplo, em relação ao âmbito empresarial, como assessoria e consultoria. E aí as meninas trouxeram a questão da educação e treinamento, promoção dos direitos, desenvolvimento e acompanhamento de programas sociais, promoção da responsabilidade social da empresa. Hoje são temas, são pautas discutidas dentro do âmbito de qualquer espaço para a gente ter umas relações sociais mais saudáveis. Há essa necessidade, né? A empresa que ela se abre para esse leque, para essa visão, contrata um assessor dentro do âmbito do serviço social para trabalhar essa dinamicidade, ela é uma empresa que ela não está aparentemente visualizando somente o lucro, e sim um bem-estar de toda aquela sua
seara que edifica. E aí nós, como profissional da área do serviço social, quando a gente é requisitado para fazer uma assessoria, uma consultoria no âmbito empresarial, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente entra como mediadores de conflitos. Porque nós somos profissionais e nós temos base na nossa formação que nos permite ser esses mediadores de conflito. A gente entra dentro de uma empresa dessa, do âmbito privado, para fazer esses processos de acolhimento, entendimento e compreensão, que tanto o empregador como o auxiliar, ambos eles precisam estar mutuamente conectados. Por quê? O empresário, ele só tem a rentabilidade de lucro se ele tiver uma força braçal. O empregador, ele só tem o seu trabalho, o seu salário, se ele tiver a empresa ali, né? O empresário sendo o seu contratante da força de trabalho. E aí, quando você entra numa empresa dessa, para que você vá fazer esse equilíbrio, né, dessas correlações de força existentes entre trabalho e capital, você precisa ser um profissional extremamente qualificado. Foi o que as meninas disseram. Você não pode entrar numa seara dessa se você não tiver um entendimento de todos os seus instrumentais que você utiliza para estar fazendo seus processos de intervenção. Quando eu entro numa empresa, eu vou procurar fazer um estudo sobre aquela empresa. Eu vou fazer um levantamento sobre aquela empresa. E aí eu digo para vocês, dentro da nossa realidade Brasil, a maioria das nossas empresas, elas são construídas por famílias, né? E famílias, a gente sabe que é uma seara que ela vem muito travada de ranços, de cotidiano, de moral, de representatividade do que é família, né? Hoje também a gente já percebe que também existe uma desmembração dessa realidade de que empresa só é gerenciada por família. Hoje a gente já está trabalhando mais com essas corporações, por exemplo, não é mais só um dono, mas várias corporações. Mas vira e mexe realidade Piauí, por exemplo, Teresina, a gente ainda tem muito este ranço de famílias serem as proprietárias das empresas. E aí, quando a gente adentra nesse espaço, a gente usa todos os mecanismos que vocês utilizem em qualquer espaço de trabalho de vocês, seja no âmbito do Estado, seja à frente de um CRAS, um CREAS, enfim, de qualquer política que vocês vão estar atuando, você vai fazer um levantamento, você vai fazer uma análise daquela instituição, você vai ter que ter um planejamento, você vai ter que se inserir dentro daquele espaço para que você faça esse reconhecimento do campo, você vai ser um observador dentro daquela realidade, você vai, primeiramente, a princípio, você vai mais observar do que falar, porque você precisa compreender aquele espaço. Igual a professora Júlia disse uma vez, você não pode chegar e colocar o tatu. Foi isso, professora Júlia? Reforce aí. Não pode chegar mexendo na cultura da organização. Então, se você vê um tatu em cima da árvore, deixa o tatu lá. Conhece o tatu, entende por que o tatu está lá, porque normalmente a gente não vê um tatu em cima de uma árvore, né? Então, quando a gente chega causando mudança, querendo ali transformar, mudar, a gente pode acabar tendo muita resistência. Isso é um grande problema, né? E aí você muitas vezes acaba não edificando ali, estruturando o seu trabalho dentro daquele ambiente. E isso, gente, não é só para o âmbito empresarial, é para qualquer espaço que você for adentrar como profissional. É aquela história, você não pode armar sua rede e se balançar de um espaço da qual você não fazia parte. Né? Então, você primeiro deve reconhecer o espaço, fazer essa leitura de realidade, saber quais são os entraves que tem ali dentro. Professora, mas será que 100% eu vou conseguir atingir todo o meu planejamento de metas? Não. E aí eu quero dar destaque para vocês que isso é em qualquer espaço socioocupacional que vocês estiverem inseridos, vocês não vão conseguir alcançar 100% todo o planejamento de vocês. Por quê? Porque nós temos correlações de força existentes ali dentro. Mas aí nós, como profissionais da área do serviço social, a gente tem uma técnica muito utilizada que
nós devemos nos aprimorar cada vez mais dela, que é a questão da comunicação e a questão do processo de sensibilização. Então, a comunicação ela é uma ferramenta-chave para nós que trabalham no âmbito da assessoria e consultoria. Por quê? Através da nossa comunicação passiva, assertiva, acolhedora, dinâmica, sensibilizada, a gente consegue quebrar algumas barreiras que faz com que o nosso processo fique engessado. E isso é para todos os espaços, né? Então, a gente tem que se apropriar dessa técnica que a gente tem, do poder da fala, dessa capacidade de diálogo que a gente tem como mediadores, né? Nós somos uma profissão totalmente mediadoras, a gente está ali fazendo esses processos de mediação. E aí um dos gargalhos, né, que eu posso estar dando destaque aqui para vocês, dentro do âmbito empresarial, é esse processo de resistência, né? Porque assim, geralmente o empresário ele quer puxar para si, né? O empresário é uma coisa que eu tenho observado, que um empresário ele não reconhece o auxiliar dele como parte construtora daquele patrimônio, né? Isso é algo também cultural, a forma como foi colocado o trabalhador, e sim como uma despesa, né? O trabalhador ele é visto como uma despesa, mas isso também implica dizer que nós, como profissionais, nós estamos ali para dinamizar com ele, claro, se você for contratado para esse processo de mediação de conflitos, de uma boa convivência dentro da empresa, no âmbito empregador e auxiliar, né? Porque, como as meninas trouxeram, são várias dinâmicas, são várias faces que você pode estar atuando e que você pode estar sendo contratado, desde apresentar os direitos para aquele trabalhador, fazer com que aquele trabalhador tenha acesso aos seus direitos, fazer uma palestra, né, para aqueles trabalhadores, trazer esse desenvolvimento pessoal, social, afetivo, para o espaço de trabalho. Você como assessor ou como uma consultora, porque tem uma diferença que as meninas trouxeram do que é ser assessor e do que é ser consultora. Assessora é quando eu vou ali no âmbito mais pontual, né? Eu estou ali, vou dinamizar aquilo ali muito mais rápido, muito vou assessorar. Quando eu sou contratada para o âmbito da consultoria, eu já vou ter algo mais extensivo, porque eu preciso depois fazer o processo de análise, né? Se realmente qual foi o pós, qual foi o contra, se teve positividade, o que a gente pode estar melhorando. E aí eu quero sempre dar um destaque para vocês que nós, enquanto profissional, nós sempre temos que nos estar aberto para nos construir, para nos desconstruir, para nos reconstruir e para a gente ver essas possibilidades. Nós não nascemos prontos, né? Eu não sou pronta, a professora Júlia aqui não é pronta, as meninas que estão aqui finalizando essa pós de assessoria e consultoria, elas não estão prontas, elas não são prontas, nós não somos prontas. Né? A nossa realidade, a nossa dinâmica, as nossas vivências, as nossas trocas de experiência, elas vão fazendo com que nós vamos agregando, né, e nos construindo e também nos desconstruindo. Então, assim, nós, como profissionais, eu falo da nossa seara, né, da área do serviço social, eu sempre digo, não basta você ter um conhecimento intelectual, ser doutora, ser isso, ser aquilo, se você não tem sensibilidade. Né? Então, assim, formação, prática e sensibilidade, elas caminham junto no nosso exercício profissional. Então, para qualquer espaço, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito do terceiro setor, para onde a gente for atuando, a gente precisa estar em conexão, né, e ter esses entendimentos. E aí a gente tem uma coisa que a gente dinamiza diretamente com a realidade. Né? E a realidade ela não é estável, ela não é palpável, ela está sempre em constância mudança. E dentro do âmbito empresarial também, gente. Então, assim, diante dessas experiências, a gente vê muita coisa, né? Quando a gente adentra esses espaços, que a gente, dentro da nossa percepção teórica, de embasamento, do que a gente tem como observância, que a gente poderia fazer assim, mas que muitas vezes o nosso contratante ele diz, não, eu não quero. Né? E aí, o que você vai fazer diante de uma realidade dessa? Você ainda tenta sensibilizar, né, argumentar, mostrar o pós, que ali vai ser muito produtivo. Eu acredito que desconstruir da cabeça
empresário que o auxiliar dele é uma despesa, é uma tarefa muito árdua, né? Porque já é algo muito imbuído. Mas a gente consegue, algumas vezes, trazer essa relação ficar mais saudável. Então, assim, quero dizer para vocês que nós somos requisitados para estar trabalhando na área da assessoria e consultoria no âmbito empresarial, assim como em todas as outras áreas. Precisa ter esse conhecimento do que é o nosso código de ética profissional. Vamos estar ali 100% professora fazendo ele? Não, nenhuma profissão consegue, dentro dessa realidade capitalista que a gente vivencia, mas a gente cria técnicas para a gente se aproximar mais dele, né, desse nosso código de ética. Outro ponto também que eu dou destaque é que a gente esteja sempre aberta para estar buscando esses novos conhecimentos. Por exemplo, a professora Júlia é da área de administração. Eu, Claudilene, poderia muito bem, como coordenadora da pós, ter escolhido uma outra profissional ou uma assistente social para estar caminhando no processo de organização com a turma. Mas nós precisamos nos desprender também desses gargalos que fecham a nossa profissão e buscar também outros respaldos de conhecimento a outras profissões, né? E porque eu vejo que as profissões elas se unificam. Não existe um saber mais do que o outro. O meu saber como assistente social, como serviço social, a professora Júlia como administração, a UB como direito. Não, a gente é uma cadeia que a gente se unifica. E para dentro dessa realidade que hoje a gente vivencia, essa realidade da tecnologia avançada, a gente tem que precisar estar aberto para isso. Dentro do âmbito empresarial, quem for atuar precisa ter uma dimensão do que é administração, gestão de pessoa, estratégia, mediação de conflito, relações interpessoais, né, para que a gente possa estar ali unificando a nossa formação profissional na área do serviço social e fazer as melhores intervenções aí dentro do âmbito empresarial. Então, no mais, quero dizer para vocês, estudem, qualifiquem-se, buscam, porque tem mercado, e a gente está aqui para auxiliar. Esse simpósio, ele está entrando como um auxílio, como demonstração para vocês que tem mercado de trabalho e a gente pode sim estar atuando dentro dessa área de assessoria e consultoria. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e espero ter contribuído, né, e com a fala das minhas magníficas Samira e Tássia aí, e complementar o entendimento de vocês. Pronto, dando continuidade, agradecendo aqui pela fala da professora Claudilene. A nossa segunda temática da noite é assessoria e consultoria no terceiro setor. A nossa palestrante da noite com essa temática é Carmen Lúcia. Ela é bacharelada em Serviço Social pela IESMA. Ela é pós-graduanda também em Assessoria e Consultoria em Serviço Social pela FA. Tem especialização em políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar pela FA e tem experiência em consultoria social previdenciária. Pode começar, Cá. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Tornem lá no chat, tá? Para alguma coisa. Eu quero iniciar com uma frase do nosso saudoso Paulo Freire, né? Que ele fala da aprendizagem significativa. Ai, meu Deus. E aí, Paulo Freire traz a aprendizagem significativa, que é quando a gente consegue aprender se conectando. E é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Nós estamos aprendendo, né, se conectando com o primeiro simpósio, né, de assessoria e consultoria no âmbito do serviço social ou área, né? A gente tem aí ainda essas discussões, é área, ou é atuação, ou é âmbito, né? Serviço social, tudo é muito amplo. E eu estou me recordando aqui que a professora Claudilene tinha colocado no grupo, né? Para falarem pausadamente, para as pessoas compreenderem, porque
Quando a gente faz palestras oratórias, a gente costuma apressar um pouco a fala, imaginando que a fala não está bem, enfim. O nosso segundo grupo dessa noite, né? Que ficou aí a cargo de Carmen, que sou eu que estou falando, né? Carmen Lúcia, a Maria Clara, a Brenda e a Jesse, né? A gente vai falar sobre a assessoria e consultoria no terceiro setor. E os slides, cadê? Está carregando. Continue. Certo. A gente vai estar trazendo, né, essa área de atuação, né, mais uma área de atuação do profissional de serviço social que é ou a assistente social dentro do terceiro setor. Nós sabemos que o terceiro setor, ele, de certa forma, na conjuntura da profissão, ele é bem discutido, ele é bem emblemático, certo? O terceiro setor, eu vejo, por um lado, que ele a profissão já ultrapassou alguns, digamos que, preconceitos no contexto do terceiro setor. Enquanto digo isso, enquanto profissão, enquanto profissional, né, enquanto pessoas que atuam junto aí ao Eu terceiro conheço o setor. senhor. Maria do Livramento, seu áudio está aberto, poderia fechar para a gente, por gentileza? Ei, Andressa. Andressa, meu áudio está aberto, fecha aqui. Está passando os slides? Pode passar, Claudilene, esse primeiro. Isso, está passando. Ótimo. Certo, então nós estamos aqui com a atuação no terceiro setor. E aí pode passar, Claudilene. E aí a gente pergunta, né? Profissão vezes terceiro setor. E o que é o terceiro setor? Me recordo na graduação, né, do serviço social, quando a gente traz aí vários conceitos, né, vários autores, né, vários profissionais, aí alguns a favor do terceiro setor, outros contra o terceiro setor. Mas o que é mesmo o terceiro setor? O terceiro setor nada mais, nada menos que a sociedade civil organizada, né, a sociedade ali privada que se organiza, né, para estar aí formando ONGs com interesse de cunho social. Então, o serviço social vezes o terceiro setor traz aí uma análise sobre a atuação do assistente social em organizações não governamentais, que são as ONGs, as OCIPs também, né? A gente não colocou aqui, mas tem essa conjuntura, né? E deve partir da reflexão sobre a configuração da sociedade civil brasileira nos diferentes momentos históricos e de suas relações com o Estado e entre os sujeitos sociais. O debate em torno das ONGs e, consequentemente, da atuação do serviço social enquanto profissão nesse campo envolve temas como a relação do Estado, sociedade civil, participação social, projetos de sociedade, conflitos de interesse, de representatividade, autonomia, novas dinâmicas e formas de fazer política, capacitação e formação dos sujeitos sociais e financiamento das ações dentro do terceiro setor. É interessante a gente trazer essa relação do serviço social com o terceiro setor, porque nós, como, né, assistentes sociais, nós sabemos que o serviço social surgiu lá há alguns anos, né, através da caridade, da ação social. E o terceiro setor, hoje, na atualidade, que é o que nos interessa aqui na pós, né, de assessoria e consultoria, essa atuação da profissão frente ao terceiro setor. E aí nos vem uma pergunta, mas qual que é o objetivo do terceiro setor? O objetivo do terceiro setor, nada menos, nada mais, que a cidadania, né, promover a cidadania e a inclusão social.
O objetivo do terceiro setor é esse, é promover a cidadania e a inclusão social. Quando nós trazemos essa palavra inclusão social para dentro do terceiro setor, nós sabemos que essa ampliação da cidadania e a inclusão social, ela está dentro de todas as políticas públicas, políticas sociais, que trabalham o profissional do serviço social, que é o assistente social. Então, a gente percebe essa relação profissão e terceiro setor. Aí, trazendo para dentro da assessoria e consultoria no terceiro setor. Digamos que o terceiro setor hoje, a nível de informação, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2022 e 2023, essa pesquisa foi feita, que o terceiro setor ele envolve 4,7 milhões de empregos. Então, é muito emprego. Essa informação é do IPEA, está no site do IPEA, né? Que é o Instituto de Planejamento e Economia Aplicada. Então, a gente percebe que essa relação da profissão de serviço social com o terceiro setor, ela não é uma relação nova, né? Mas a nível de gestão, a nível de planejamento e a nível de atuação na área do serviço social, como dentro da assessoria e consultoria, a gente vê que hoje o mercado de trabalho ele traz aí os modus operandes que a gente tem hoje do sistema capitalista, ele exige cada vez mais que um profissional seja o quê? Propositivo e criativo. Então, para que essa área de atuação dentro da assessoria e consultoria, ela seja propositiva e ela seja aí para trazer essa ampliação da cidadania e essa inclusão social, é necessário as especializações, é necessário estar o tempo todo, né, se qualificando a palavra hoje, né, dentro desses modus operandes que o sistema capitalista traz para todas as profissões, não é somente para o serviço social, é para todas as profissões. Então, essa atuação na assessoria e consultoria, ela precisa ser uma prática reflexiva, ela precisa estar dentro de uma conjuntura e de uma totalidade de uma sociedade na qual nos encontramos no momento, tá? Claudinei, pode passar os slides. Pode passar os slides, Claudilene. Bom, eu até estava pensando aqui em passar esses slides, né, porque já foi bem debatido e explicado o que que é assessoria, o que que é consultoria, né? E aí, pode passar esse slide, Claudilene, ele já foi bem debatido pelo primeiro grupo, como eu imaginava, né, que iam trazer toda essa explicação. Partindo para a nossa didática do momento, né, que é o terceiro setor versus assessoria e consultoria, o terceiro setor, ele é um segmento, uma instituição social, onde o conjunto de ações emanadas de fundações, instituições ou organizações não governamentais ligadas à esfera privada atende uma demanda ou um problema caracterizado pelas degradações e contradições da sociedade, na eterna luta de classes entre classe burguesa e a classe proletariada. Então, aí a gente traz aí, né, que esse segmento do terceiro setor, ele vem com esses conjuntos, né, as fundações, as instituições, e aí vem a pergunta, mas fala aí um exemplo de o terceiro setor. Um exemplo clássico, pessoal que está nesta noite, né, aqui com a gente, é o Criança Esperança. O Criança Esperança, né, uma ONG, né, uma organização muito grande, com a visibilidade aí que só cresce, né, com várias instituições,
Então, é um exemplo clássico de terceiro setor, partindo da iniciativa privada, caracterizado aí nessa luta de classes, né, nessa inclusão social. São segmentos que tendem, né, a cada dia a só aumentar. O terceiro setor hoje, ele cresce todos os dias, certo? A gente sabe disso, que ele cresce. A gente tem um exemplo do próprio judiciário, que hoje, o que, que acontece com as políticas digamos que, vamos tratar aqui da violência doméstica familiar, né, que a mulher sofre, né, a vítima. O agressor, hoje, a justiça, ela entende que o agressor hoje precisa, né, de um tratamento também, de uma ressocialização, né, por parte do Estado brasileiro, que ele precisa de uma ressocialização, e essa ressocialização ela vai vir através de quê, pessoal? De ONGs, né, de pessoas da iniciativa privada, que vão formar ali conjuntos de ações, na verdade, de atendimento voltada para determinado público, para determinado segmento da sociedade. Através de quê? Dessas contradições da sociedade, dessas lutas, né? Através dessas políticas de atendimento específicas. Então, assim, a gente percebe que esse aumento do terceiro setor, nesse capitalismo, né? Nesse momento de economia que a gente vive, é um terceiro setor que cresce por quê? Porque é uma tendência do Estado fortalecer essas instituições. Porque o Estado, ele não dá conta nem do que ele tem para fazer, essa é a nossa realidade. A gente não tem outra realidade. Então, o Estado, ele tende a fortalecer essas instituições, né? Essas instituições privadas, né? Essas ONGs, essas fundações. E antes da Constituição, né, antes da CF de 88, nós tínhamos uma filantropia, umas ONGs, sem planejamentos de gestão, né, sem um planejamento de uma assessoria, de uma consultoria. Hoje não, hoje a gente já tem uma visão o quê? De gestão social, de gestão de pessoas que tendem a só aumentar todos esses planejamentos. Então, o terceiro setor, ele precisa de uma assessoria e consultoria? Precisa sim. Porque se ele não fizer isso, ele próprio, terceiro setor, ONGs, organizações não governamentais, eles não vão conseguir continuar no mercado. Mas eles precisam de uma assessoria e consultoria para quê mesmo? Né? Se vem aí algumas perguntas. Pessoal, toda organização com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, no caso das fundações, das instituições, né? Elas precisam se organizar, tanto administrativo como no desenvolvimento de suas ações. Essas ações, elas precisam o quê? De pessoas especializadas para poder desenvolver um trabalho, e um trabalho de qualidade, porque venhamos que se essas ações não forem desenvolvidas, né, com pessoas especializadas na área, elas não vão conseguir se manter como instituição, e hoje a gente sabe que tanto as empresas, né, como as de cunho social também, elas precisam de recortes de mídia, né, digamos, elas precisam de um ISO, que nas empresas privadas usa-se a palavra ISO, que é uma determinada qualidade que ela precisa ter, né, para que ela continue ali como uma empresa de qualidade. O terceiro setor não é diferente, né? E trazendo para dentro da atuação da assessoria e consultoria, que é o nosso objetivo do simpósio, que é trazer esse contexto da atualidade, dos desafios dessa atuação, a gente sabe que cada dia que passa, esse mercado que vai exigir esse profissional qualificado, né,
as ONGs também, elas precisam desse profissional qualificado, para que dê continuidade, que ela tenha, no desenvolvimento de suas ações, as criatividades e as proposituras que é necessário. Pode passar, Claudilene, o slide. E aqui é interessante qual o papel do assistente social no terceiro setor, né? A gente sabe aí que o assistente social, a assistente social, né, ela apoia no terceiro setor, o setor administrativo da instituição, e elabora e avalia, executa planos, né, de gestão institucional. Tendo o processo de planejamento, com estratégias e referências no processo direcionado a essas organizações, como eu já havia mencionado anteriormente, né? Elaboração de planos, programas, projetos. A gente percebe que no terceiro setor, as atividades, elas são bem diferenciadas, né? E essas atividades, elas precisam ser específicas para cada grupo, né? E a gente percebe também que essas organizações, elas aumentam, elas diminuem, e elas tendem ainda mais a se ampliar com o próprio momento que a gente vive, né? Com esse momento de calamidade pública, por exemplo. A gente vê aí os noticiários do Rio de Janeiro. Então, assim, há toda uma conjuntura em volta, por que que aquela população, 9.000 pessoas, estão desalojadas ou desabrigadas? Aí, quando vem, é uma estrutura, é porque não tem estrutura de saneamento, ou vice-versa. Então, assim, essas pessoas, elas vão depender de quem? Da sociedade civil organizada, do terceiro setor, porque o Estado, ele não vai dar conta de tudo. Os equipamentos que são, né, as políticas públicas que o Estado aí traz, não vai dar conta do contingente. Pode passar, Claudilene. E aí, aqui a gente traz para a atuação do profissional de serviço social na assessoria e consultoria no terceiro setor, que essa assessoria, ela surge, né, com a ampliação das competências profissionais, né, a ultrapassagem do profissional como meramente executor de políticas sociais, a Tássia até trouxe, né, essa relação, e com essa maioridade intelectual que a gente vem obtendo, né, e graças à nossa regulamentação, às notas, né, do Cefes, às resoluções, sabe? A profissão, ela tem obtido essa maioridade intelectual. Às vezes, a passos lentos, né? Às vezes, não como a categoria imaginava ser tão rápido, mas a passos lentos, né? E mais essa maioridade intelectual, ela está acontecendo. Quando a gente traz aqui para dentro desse simpósio, né, o surgimento da turma de especialização, porque a gente vai sair daqui especialista em assessoria e consultoria no âmbito do serviço social, na área do serviço social. Eu posso atuar como assistente social numa assessoria e consultoria no terceiro setor? Pode, porque você já tem respaldo, né, de legitimidade, tanto a partir da graduação como de uma especialização. Você tem um respaldo que de fundamentação teórica, você já tem um respaldo que você pode elaborar um instrumento de trabalho a partir dos conhecimentos adquiridos aqui na pós, e trazendo para esse contexto, a gente percebe que a assessoria e consultoria, ela vem surgindo na própria mudança no papel do Estado. E aí vem-se a pergunta, mas eu posso atuar na assessoria e consultoria em qualquer área do serviço social, eu preciso fazer uma outra especialização, eu preciso ter um mestrado, um doutorado. O nosso código de ética, a nossa legislação, né,
a nossa lei de regulamentação da profissão, que é a 8662 de barra de 93, ela traz no artigo 4º a competência de prestar assessoria, no artigo 4º, e no inciso 8º e no 9º, né, que é a competência de prestar assessoria e consultoria a órgão da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. E também a assessoria e consultoria, pessoal, ela é uma atribuição privativa no âmbito, na área do serviço social. Então, essa assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de serviço social. Olha que interessante. Em matéria. O que quer dizer em matéria, pessoal? É algo que é de especialidade nossa, a atribuição privativa, que, por exemplo, um bacharel em direito, né, um advogado que tenha uma OAB, ele não vai poder fazer uma assessoria e consultoria em matéria de serviço social. Por exemplo, eu tenho experiência, né, e trabalho com consultoria social, não assessoria, a consultoria, né, que é algo mais específico, né, delimitamos uma área e ali a gente se propõe a atuar frente a aquela área, aquela conjuntura. Eu atuo na área de consultoria social previdenciária, matéria de serviço social. É uma atribuição privativa minha fazer um parecer social do meu cliente, dentro da minha área de atuação da consultoria social. Então, a gente vai percebendo que algumas pessoas que terminam a graduação, né, que terminam o bacharel em serviço social, porque nós somos bachareladas e bacharelados em serviço social, a gente percebe que é como que a lei de regulamentação da profissão, o próprio código de ética, os próprios princípios, é como que as pessoas saem, elas saem vazias, como que não tem respaldo legal para atuar na área. Eu percebo muito eu visualizo, eu não digo medo, eu digo falta de se empoderar, sabe? Porque a gente, pessoal, querendo ou não, após concluirmos aqueles 4 anos da graduação, nós somos autoridade das políticas públicas. Não tem outra profissão com autoridade nas políticas públicas como serviço social. Não tem. Então, assim, a gente precisa compreender e refletir. A gente está trazendo hoje aqui uma reflexão, né, sobre essas atuações, sobre essa área de atuação que é a assessoria e consultoria no âmbito e na área do serviço social, que a ampliação é muito grande e o próprio sistema capitalista, ele traz essa ampliação, porque o que a gente tem na sociedade capitalista? Violação de direito. A gente vai trabalhar onde? Dentro da violação dos direitos. Pode passar os slides, Claudilene. E aí a gente vê o terceiro setor como ramo de empreendimentos sociais. E aí, que eu até relatei na minha fala anterior, a consultoria no terceiro setor pode ser um processo de grande valia dentro de uma organização. Normalmente, contrata-se um consultor para ajudar no equacionamento de problemas e soluções, na medida em que este conhecimento não está disponível na organização. E aí, o terceiro setor no Brasil, ele é uma atividade relativamente jovem, porque a grande maioria das organizações, elas foram criadas após a Constituinte de 88, né, que veio aí todo o respaldo, né, legal. Eu até comentei com as meninas, né, nas nossas reuniões antes do simpósio, que a nossa legislação, de onde a gente atua, né, para garantir os direitos das pessoas aí nos atendimentos,
é tudo muito novo, é tudo a partir de 2003, 2004, né? O SUAS é de 2005. Então, assim, quando o autor traz esse contexto do terceiro setor, né, relativamente jovem, por conta do contexto de gestão, do contexto de legitimação de dispositivos legais para poder estar ali respaldando e atuando frente a esse terceiro setor, né? E a grande maioria, né, surgiu após a Constituinte, não tem processo e procedimento já consagrados pelo uso, né? Portanto, as entidades são extremamente jovens nesse contexto. Não é jovens que foram criadas agora, mas nesses procedimentos que ainda não são tão consagrados, né? Pode passar, Claudilene, slide. E aí a gente vê a consultoria, né, como uma oportunidade de encurtar caminho, tendo o apoio de uma empresa experiente e especializada no terceiro setor. E as organizações do terceiro setor, elas são amparadas por uma lei federal, né, que é a 13.019 de 2014, é um marco regulatório que trata da incumbência de fiscalização por parte da administração pública quanto à sua existência jurídica, regularidade fiscal. Então, essa é a lei, né, que traz aí o respaldo para quem, né, atua aí no terceiro setor, e quem vai prestar assessoria e consultoria no terceiro setor precisa saber dessa lei? Precisa, porque o contrato dele de trabalho com quem vai contratar ele, aquela empresa privada lá do terceiro setor que vai contratar, por exemplo, a empresa vai me contratar para prestar uma consultoria, né? Digamos que numa ILPIs, por exemplo, né? De longas permanências, pessoas idosas, né, de longa permanência ali naquela ILPIs. E aí vai contratar uma consultoria, uma assessoria. E aí contrata, né, a Carmen, por exemplo. Eu preciso desempenhar ações e através do meu contrato de trabalho, porque vai ser um contrato de trabalho, eu preciso saber, né, como que essas organizações do terceiro setor, como que elas funcionam, qual que é o marco regulatório de lei dela, do que se trata dentro daquela administração, né, daquele local, e por que existiu, qual que é o seu objetivo, e é sobre isso, tá? Pode continuar, Claudilene. E aí, para contemplar, né, esse momento dessa atuação do terceiro setor, eu não sei se vocês viram, né, mas houve uma mudança no decreto do Serviço Social Autônomo, né, nós somos profissionais liberais, a nossa lei de regulamentação diz isso, não sou eu, né, nós só somos porta-voz da nossa lei de regulamentação, né, porta informações, que foi alterado, né, o decreto 11.531, né, para o 11.845, agora, de 22 de dezembro de 2023. E esse decreto, pessoal, ele traz aí algumas informações novas, tá? Depois, quem quiser dar uma olhada, a 11.843 de 2023. Ele passa a vigorar com algumas alterações que antes não tinha essa visão do serviço social autônomo dentro da questão de trazer legitimidade, legalidade, frente a contratos junto, né, com a administração pública, a administração estadual, a distrital, a municipal, dentro de consórcios públicos, tá? E aí o serviço social autônomo, ele pode pactuar essa execução de programa, de projeto, de atividade, ou obra, ou serviço, né, por meio da aceleração de convênio ou de contrato de repasse, tá? Isso aqui é um decreto aí que saiu, pode-se dizer ontem, né? Não tem nem um mês ainda.
tá? E aí, mas qual que é a finalidade desse decreto? Qual que é o objetivo desse decreto de serviço social autônomo? Ele tem tudo a ver com a relação da atuação dentro da assessoria e consultoria, porque a gente trabalha com contratos com a administração pública, né? Municipal, estadual, né? Dependendo do nosso local, né? De cotidiano aí onde a gente está aí atuando dentro da nossa área de atuação. E esse decreto, ele vem para legitimar, sabe, essas ações, trazer mais uma celeridade, mais uma transparência, traz, assim, algo muito positivo, tá? Eu tive lendo outras alterações, veio, assim, com algo muito positivo, tá? Veio aí como uma ferramenta, um dispositivo legal importante para quem atua dentro do serviço social autônomo. Pode passar, Cláudia. E aí a gente tem aí os órgãos, né, e as entidades no artigo 3º, ainda continuando desse decreto, né, da administração pública federal, elas poderão celebrar convênios, né, e os contratos, celebrar convênios ou contratos de repasse para transferência de recursos com órgãos, né, da administração pública, entidades privadas sem fins lucrativos e serviços sociais autônomos, né, para a execução. E a gente sabe que as organizações do terceiro setor, né, são organizações sem fins lucrativos, né, que exercem aí atividades, né, de interesse de cunho social, né, com o contexto de trazer aí, né, a ampliação da cidadania e da inclusão social. E é interessante a gente perceber nesse decreto, a nossa prática, ela tem que ser muito voltada para a reflexão, né, a prática reflexiva. Esses dias eu estava voltando lá nos princípios, né, do nosso código de ética, e aí a gente acaba, né, se deparando que nos nossos princípios, né, nos 11 que a gente tem do nosso código de ética, a gente percebe que lá tem um dos nossos princípios, que é a ampliação, né, da cidadania, desenvolver essas ações que as próprias legislações já trazem, né? Como que vai apenas trazer mais uma legitimidade para aquilo que a gente já tem lá nos nossos princípios. Pode passar, Claudilene. E aí estão as nossas referências, né, dos slides que foram produzidos, né, e a minha fala, eu quis encerrar com trazendo, pode tirar, Claudilene, os slides, trazendo esse debate do serviço social autônomo, porque eu acho interessante, né, a gente trazer essas informações do que é válido, né, para a atuação nossa, trazer essa contribuição para especialização, porque a gente vai sair daqui especialista, né, para atuar na área de assessoria e consultoria. Eu já tenho uma experiência na área de consultoria social, né, quando Claudilene estava falando antes, né, retomando a fala dela, que a gente precisa ter essa visão de trazer um pouco do que é ferramentas, né, instrumentais, a gente tem que saber o que é os instrumentais. Por exemplo, na consultoria social, eu tive que elaborar o instrumento de avaliação, né? Eu tive que fazer um instrumento que é uma entrevista de triagem de documentações, de análise documental, que a gente chama. Então, assim, a gente não nasce aprendendo. Nós, o serviço social, nós não temos uma cartilhinha pronta, com tudo pronto, para desempenhar as nossas ações. A gente vai aprendendo na prática, nas necessidades que o próprio Estado coloca no nosso cotidiano,
profissional, e a gente tende aí a ampliar, né, a assessoria e consultoria. Quero dizer desde já, né, que muito grata por essa Ah, especialização. antes, porque você ficou para fazer um encerramento, né? Antes de você fazer o encerramento da sua fala, vamos só abrir aqui uma pautazinha com a Marileia, viu? Porque você ficou para fazer o fechamento. Eu Você posso, finaliza? eu posso fazer o fechamento e abrir a pauta com Sim. ela? Tá. Não, porque fica interessante você fechar depois. Pois tudo bem, então pode abrir a pauta com ela. Pronto, pronto. A pausazinha, Carmen, é só para a gente estar abrindo, para quem está participando aqui hoje do nosso primeiro dia de simpósio, se alguém tem algo para estar acrescentando a, a fala das duas temáticas, né, do dia, e que possa estar contribuindo. Também está agradecendo a presença de todos, né, que é de grande importância para o trabalho de todas aqui, que a gente tenha essa presença para estar sendo divulgado o nosso trabalho. E é isso. Queria agradecer e também deixar aberto se alguém tem algo para estar acrescentando. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação ao que as meninas trouxeram do âmbito empresarial, da assessoria do terceiro setor? Tem algum questionamento, alguma contribuição? É importante para a gente ouvir esses feedback aqui, para a gente nos fortalecer um pouquinho, né? Eu acredito que uma sala de 27 pessoas, alguém tem algo a perguntar, né? Alguma coisa. E não esqueçam de vocês assinarem a frequência, porque a frequência vai ser através dela que vai ser construído o certificado de vocês. Alguém quer dar uma contribuição, gente? É importante. Alguma dúvida, né? Ficou aí? Não? Ótimo, pois estão todos contemplados? Pelo que a gente compreendeu. Joana, você quer falar alguma coisa? Então, continuamos. Antes de passar para Carmen novamente, Claudilene, eu gostaria de. Eu sou professora Júlia, né, para quem não me conhece. Estou caminhando com a turma no planejamento e execução do simpósio. É, parabenizar os grupos. Como você disse na sua fala, eu sou administradora e acabei me envolvendo, né, na área do serviço social, então conhecer um pouco os outros âmbitos, porque quando eu tive contato com a turma foi para tratar do âmbito empresarial pela minha formação e pela minha experiência em consultoria dentro de empresas, né, na área de gestão de pessoas. Mas conhecer com a fala da Carmen e com as falas que vêm no próximo encontro, né, que é amanhã, eu fiquei tão feliz e emocionada quando a Carla disse assim, é nosso, nós que temos o know-how para fazer. O fazer do serviço social, ele é nosso. Então, Carmen, eu fiquei muito emocionada com a sua fala, tá bom? E dizer que foram muitas provocações. Então, acredito que o profissional do serviço social ele vai sair daqui muito provocado a reflexões de como pode ter possibilidades de atuação. Então, e isso é muito bacana, tá? Parabéns, parabéns, Claudilene, parabéns, turma. E já estou ansiosa, cheia de expectativas para amanhã. E nós conseguimos uma hora de ter o quê? 33 alunos na sala, por exemplo. Isso é muito bom, né? Porque como é uma temática que ela não é muito discutida dentro do âmbito do serviço social, há ainda esse engessamento em relação a isso, a gente observou que o simpósio despertou, né, o interesse das pessoas compreender esse espaço de atuação. E aí a gente também sinaliza também para tá dizendo para vocês que as intercorrências elas ocorrem, né? A gente teve algumas intercorrências com a internet, com o processo do Zoom, né, de compartilhar o slide faz parte, é natural. Não teria como ser 100% porque não existe perfeição, né? Mas nós voltamos mais fortes, mais resilientes para as meninas estarem fechando aí o simpósio.
Agradeço demais a participação de todos. Carmen vai fechar a fala, porque o simpósio é organizado por alunos, né, dessa turma de assessoria e consultoria. Parabenizo também o primeiro, segundo grupo, parabenizo também a professora Júlia pela caminhada que nós vemos fazendo aí. No âmbito da assessoria e consultoria, a gente vê que é uma reciprocidade mútua, através dos nossos conhecimentos, a administradora, serviço social, e não sei se vocês sabem, mas acho que a maioria sabe que toda uma boa assistente social ela é uma boa administradora, né? Porque nós também atuamos como coordenadoras de políticas públicas, gestão, e a gente está ali lidando diretamente com dinheiro, com recursos, né? Então, é isso. Carmen, para você. Bom, eu quero agradecer a todos, né, e a todas que ficaram com a gente até que esse momento, né. As expectativas aí, eu acredito que foram alcançadas, né. A gente terminou dentro do horário previsto, né, professora Júlia? Apesar das intercorrências. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né, que estão aqui no simpósio, que participaram. Quero dizer que você pode sim atuar, tá? Na assessoria e consultoria, áreas amplas, tá? Muitas áreas, educação, várias áreas dentro da atuação do serviço social. Outro dia eu vi uma colega, né, que trabalha, que é pedagoga, ela falou assim, para mim, né, que ela tem muito arrependimento de não ter feito serviço social, porque há áreas que não é tão ampla para a gente atuar, né? Então, assim, o serviço social hoje, como concurseira também, é uma das áreas que mais está tendo concurso. Concurso da FUNAI aí, milhares de vagas. Então, assim, é como que o boom do momento é a política social, é a política pública, né? E que bom que essas áreas elas estão se ampliando, tá? A gente vê aí trazendo para assessoria e consultoria, só tende a crescer. Eu ia até fazer uma contribuição dentro do tema das meninas, que há alguns meses eu trabalhei em uma empresa, em um grupo, né, em um grupo muito grande, que já comprou várias empresas estatais, e lá eu desempenhava um papel de um atendimento 2, né, e essa empresa, ela contratou uma assessoria e consultoria no âmbito, né, privado dela, empresa, só para fazer o contexto da equiparação de salários. E dentro dessa assessoria e consultoria tinha uma profissional do serviço social, para que não deixasse ali de garantir o direito daqueles colaboradores, mesmo que fosse dentro da visão empresa, mas o profissional estava ali para mediar aquela mudança que a empresa, que o executivo do grupo percebeu que tinha que ter mudanças ali, porque não estava mais acompanhando o mercado de trabalho. A empresa ela não estava mais acompanhando as transformações, as mudanças societárias que o Ricardo Antunes tanto fala, né, nas discussões dele. Então, assim, trazer esse momento de simpósio, trazer essas contribuições enquanto, né, especialistas, enquanto estudantes da pós, é muito importante provocar esse debate. E eu digo, Claudilene, que não é, e professora Júlia, né, os demais, que não é mais nem um debate tão tímido, o debate da assessoria e consultoria. Ele já se amplia muito, as pessoas elas já estão mais antenadas, elas já estão mais aí com os gatilhos, sabe? Bem alertas aí a respeito dessa atuação. E o Estado, ele entende essa atuação da assessoria e consultoria como área. É um pouco diferente do contexto de atuar dentro da política pública, sabe? Ele entende isso como uma área, né? Há uma diferenciação, isso profissionalmente falando, né?
há uma diferenciação da assessoria e consultoria como atuação profissional dentro de uma política pública. Então, assim, a gente tende aí amanhã, quero convidar a todos, tá? Continua o simpósio amanhã. Amanhã a gente tem grupo 3 e grupo 4, tá? Com as temáticas de atuação também dentro da assessoria e consultoria, e todos estão convidados amanhã para continuarmos aqui com os debates. E é isso. Show de bola. Gente, é possível vocês abrirem a câmera de vocês para a gente fazer um registro. A gente tem 2 lâminas aqui na tela. E, Jamil, se você fica encarregado para fazer essa foto. Boa noite, sim, sim. Todos, se Nilson, possível. enquanto Era que tem que arrumar os cabelos. quando você organiza aí para tirar Tranquilo. o registro, Quem puder abrir a repassando câmera. a frequência, como a Claudilene já disse, está lá no chat o Povos. E amanhã nós teremos a continuação, como a Carmen falou, com mais 2 temáticas, e amanhã vai ter outra frequência, porque assim a gente vai garantir o certificado, tá certo? Cara da mãe. Gente, depois, alguém mais vai abrir a câmera para a gente fazer esse registro? Teve uma questão também que a gente acabou não dando destaque para vocês, mas vai ser também transmitido no YouTube, né? E era para a gente ter falado isso no momento que estava sendo gravado. Então, está sendo gravado, vai estar no YouTube, né? Essa participação de vocês, esse simpósio. E vamos lá. Eu no YouTube? Lógico, no YouTube. Vamos Vai ser fazer postado no YouTube. Vai ficar gravado, né? E posteriormente vai ser postado. A gente Jamil, disponibiliza o link. acredito que é essa lâmina, depois eu passo para outra. Alguém mais vai abrir? Conceição, Lidiane, Márcia, Raimunda, Silvestre, Linalva, Denise. Denise está tão caladinha. Vamos lá. Acho que só esses, Jamil. Faz o registro. Certo. Eu vou pedir só um minutinho, porque tem 2 telas aqui para mim. Aí eu vou tirar o print, depois eu tiro o outro, tá bom? Isso. Silvestre, um momento. Certo, tá tranquilo. Vamos lá. Silvestre, vai abrir a câmera? Sim. Enquanto isso, a gente vai ajeitando aqui os cabelos. Tá abrindo, não, Silvestre? Que é a internet dele. Isso. Então, vamos. Pronto, Jamils? Foi uma, só um instante. Na outra lâmina, né? Isso. Abriu. Silvestre abriu, Jamils. Tá, vou tirar outro. Pronto? Peraí, que agora tá dando errado, é no meu agora. Deixa eu tentar de novo aqui. Ao vivo. Pera. Foi uma. Certo. Pronto? Mais um. Pronto. Show de bola. Denise abriu a câmera, sua linda. Saudades de tudo, Denise. Depois bom descanso, gente. Até amanhã.
Nós nos Até encontramos. amanhã. Tchau, tchau. E a gente se vê amanhã, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação.